Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e no vídeo de hoje, malta, vamos então falar sobre o 9/11, portanto sobre o dia 11 de setembro. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e sejam mais uma vez bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. Como eu disse então no início deste vídeo, hoje vamos falar sobre o 9/11, portanto o dia 11 de setembro de 2001, que infelizmente foi um dia horrível que ficou marcado na história devido à quantidade de vidas que se perderam devido a um atentado contra os Estados Unidos da América. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre teorias da conspiração, ok? O meu objetivo com este vídeo é falar sobre os acontecimentos que ocorreram no dia 11 de setembro e também falar um bocadinho por alto acerca das implicações que este acontecimento teve não só na América, mas no mundo inteiro. Claro que se vocês desse lado tiverem interesse que eu venha a falar acerca das teorias da conspiração relativamente ao dia 11 de setembro, digam-me abaixo nos comentários e eu terei isso em consideração para vídeos futuros. Antes de começarmos com este vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto e por fim também de ativarem as notificações e agora sim vamos então começar com o vídeo. Então, malta, como vocês certamente devem saber, amanhã fazem então 20 anos desde que ocorreram estes ataques nos Estados Unidos da América e por sugestão de uma amiga muito próxima minha e também por sugestões vossas eu decidi então este ano falar sobre o acontecimento do dia 11 de setembro de 2001. Foi um dia muito triste e teve um grande impacto não apenas nos Estados Unidos da América, mas no mundo inteiro e que ainda hoje causa muita dor a muita gente. Quando os atentados ocorreram, eu tinha apenas 5, 6 anos de idade, eu acho que tinha para aí uns 5 anos, se não me engano, e para ser muito honesta convosco, malta, eu não me recordo de nada daquele dia, ok? No entanto, eu cresci a saber aquilo que tinha acontecido. E de facto todas as pessoas que acompanharam pelo mundo inteiro o que aconteceu naquele dia em direto, toda a gente se lembra o que é que estava a fazer naquele preciso momento. Os meus pais, por exemplo, sempre falaram muito sobre isso e eles na verdade estavam num restaurante, estavam a almoçar e o meu pai muito rapidamente quis ir para casa para ligar as notícias e acompanhar em casa com mais calma, porque de facto foi um momento que deixou toda a gente completamente chocada no mundo inteiro. Desde miúda sempre tive muito interesse relativamente a este acontecimento, na verdade recordo-me perfeitamente bem ter para aí uns 10, 11 anos e de ter apanhado um documentário sobre as Torres Gêmeas no National Geographic e de ter ficado super interessada e só fazia perguntas ao meu pai e desde aí sempre foi um tema que me interessou bastante e que me faz chorar, sempre que eu vejo documentários sobre este assunto eu choro que nem uma tola porque realmente é um tema que é simplesmente horrível o que aconteceu naquele dia. Aproveito também para dizer que vou deixar-vos imensa informação na caixa de descrição, portanto muitos documentários que eu vi eu vou deixar tudo na caixa de descrição e pronto. Mas antes então de explicar aquilo que aconteceu no dia 11 de setembro, vamos então falar sobre o World Trade Center, portanto o que era o World Trade Center em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. E então o World Trade Center na verdade era um complexo muito grande de 7 edifícios na região de Lower Manhattan em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, que era bastante conhecido pelas marcantes Torres Gêmeas que tinham 110 andares e foi inaugurado no dia 4 de abril de 1973. No momento em que a construção acabou, o World Trade Center 1 e o 2, portanto as Torres Gêmeas, que era a Torre Norte e a Torre Sul, eram considerados um dos edifícios mais altos do mundo e os outros edifícios do complexo eram então o World Trade Center 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. De uma forma muito resumida, este complexo, que era constituído por 7 edifícios, tinha então os 2 edifícios mais conhecidos, que eram as Torres Gêmeas, portanto a Torre Norte e a Torre Sul, depois o Marriott World Trade Center, que era então o edifício 3, que era um hotel, que tinha então 22 andares e um total de 825 quartos. O edifício 4 era um prédio de escritórios que tinha 9 andares e o edifício 5, à semelhança do 4, também era um prédio de escritórios com 9 andares. O edifício 6 era então um prédio do governo que tinha 7 andares e por fim o World Trade Center 7 era então um prédio que tinha 47 andares e era então um prédio onde trabalhavam 7 órgãos do governo, incluindo a CIA. Alguns factos bastante curiosos em relação ao World Trade Center é que na verdade o World Trade Center já tinha passado por um incêndio em 1975
1985, no dia 13 de fevereiro para ser mais precisa. Também já tinha sofrido um atentado de bomba no dia 26 de fevereiro de 1993 e um assalto a um banco no dia 14 de janeiro de 1998. E foi nesse mesmo ano, portanto em 1998, que a Autoridade Portuária de Nova Iorque e New Jersey decidiu então privatizar este complexo, e na altura o que eles fizeram foi então arrendar os edifícios a uma empresa privada, sendo que a Silverstein Properties era então a empresa que estava encarregue do World Trade Center em julho de 2001. E então o World Trade Center era sem dúvida alguma um complexo bastante conhecido pelo mundo inteiro, e era um complexo que tinha muito movimento diariamente. Só para vocês terem uma noção, trabalhavam cerca de 50 mil pessoas nas Torres Gêmeas, ok? E por dia eram capazes de passar lá 200 mil pessoas entre visitantes, etc. E este complexo na verdade era tão grande que chegou inclusivamente a ter o seu próprio código postal. E as Torres Gêmeas ficaram realmente muito conhecidas pelo mundo inteiro e eram consideradas como um ícone de Nova Iorque, à semelhança do Empire State Building e da Estátua da Liberdade, e portanto quando as pessoas pensavam em Nova Iorque pensavam automaticamente no World Trade Center, e a verdade é que foi mencionado em vários filmes, programas de televisão, em postais, revistas e muito mais, e portanto era sem dúvida alguma um complexo muito importante de Nova Iorque. Mas infelizmente tudo mudou no dia 11 de setembro de 2001. O dia 11 de setembro de 2001 começou por parecer um dia bastante normal, um dia igual aos outros na verdade, portanto um dia em que as pessoas acordavam e foram então para o trabalho como em qualquer outro dia, e em vários documentários é possível ver que várias pessoas se recordam dessa manhã como sendo uma manhã linda, portanto o céu estava limpo, não havia nuvens, não havia absolutamente nada. No entanto, tudo mudou às 8h45 dessa mesma manhã, quando de repente um avião 767 da United Airlines atingiu a Torre Norte. Este avião era então um avião comercial, que era então o voo 11, que na altura tinha então 76 passageiros e 11 elementos de tripulação. E na altura ele colidiu então contra a Torre Norte do World Trade Center em Nova Iorque. Como eu já vos disse então anteriormente, estes edifícios tinham 110 andares e na altura com o impacto foi possível ver então um buraco cheio de chamas perto do andar 80. Assim que o avião colidiu então contra a Torre Norte, instantaneamente morreram centenas de pessoas e outras centenas de pessoas ficaram presas nos andares acima. Assim que isto aconteceu, imensa gente começou a ir para as ruas para perceber o que é que se estava a passar. As notícias muito rapidamente também começaram a surgir e, portanto, os canais de televisão estavam a acompanhar aquilo que estava a acontecer e, portanto, isto foi transmitido não apenas na América, mas também no mundo inteiro, como vocês sabem. E, na altura, ninguém sabia o que é que se passava e, na verdade, inicialmente as pessoas achavam que aquilo se tratava de um acidente horrível, apesar de não se saber ainda muitos detalhes daquilo que estava a acontecer naquele momento. What? 737? What? The World Trade Center. Who are you talking to? Oh, God. Oh, my God. Just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Portanto, só para vocês terem uma noção, as pessoas que estavam na Torre Norte, portanto, quando aconteceu esta colisão, muitas destas pessoas continuaram a trabalhar normalmente, não sabiam bem o que é que tinha acontecido, achavam que era simplesmente um incêndio e tinham ordens para continuar a trabalhar, ok? E na Torre Sul, portanto, a outra torre gêmea, as pessoas já tinham a notícia de que se tratava de um avião que tinha ido contra a Torre Norte, no entanto, achavam que não existia qualquer tipo de perigo e, portanto, mesmo as pessoas que estavam na Torre Sul tinham indicações para não saírem do edifício e para continuarem a trabalhar. Inclusive, existe a história de um rapaz que estava na Torre Sul na altura em que a Torre Norte foi atingida pelo avião e vocês podem ver isto num dos documentários que eu vos vou deixar na caixa de descrição, mas basicamente ele estava na Torre Sul e ligou para a mãe dele e disse que estava tudo bem com ele, que estava um bocado assustado porque não sabia bem o que é que se passava, tinha percebido que estavam a dizer que um avião tinha ido contra a Torre Norte,
mas que pronto, que ele estava bem e que pronto, que ia ficar lá e que ia trabalhar, e depois ao final do dia então que falavam melhor. Isto realmente para vos dar a ideia de que na altura ninguém achou sequer que a Torre Sul pudesse estar em qualquer tipo de perigo. Mas infelizmente foi então passado 18 minutos do voo 11 ter ido contra a Torre Norte que de repente apareceu um avião que virou bruscamente contra a Torre Sul. See what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God. It's right in the middle of the building. This one into the East Tower? Yes. Yes. Right in the middle of the building. And right now, that was definitely looked like it was on purpose. Isto aconteceu então às 9h03 da manhã e também estamos a falar de um avião comercial da United Airlines, portanto o voo 175, que cortou então a Torre Sul perto do andar 60. No voo 175 iam então 51 passageiros e 9 elementos da tripulação. À semelhança do que também aconteceu com a Torre Norte, esta colisão causou então uma explosão muito grande que espalhou destroços em chamas sobre os edifícios à volta e também nas ruas abaixo do World Trade Center. E foi então a partir deste momento que toda a gente percebeu que não se tratava simplesmente de um horrível acidente, mas sim de um ataque terrorista contra os Estados Unidos da América. Did you see guy? Look, is he descending for the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's 4,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. Another one just hit the building. Wow. Wow. Another one hit it hard. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. E quando a Torre Sul também foi atingida por um avião, instalou-se realmente um grande pânico, mais ainda do que aquele que já estava instalado na altura, e de facto existem histórias mesmo incríveis das pessoas que estavam dentro das torres e fora das torres, que vocês podem ver nos documentários, ok? Mas como vocês devem estar a imaginar, nos documentários que eu deixei-vos na caixa de descrição já agora, mas como vocês devem estar a imaginar, foi realmente horrível, porque tanto na Torre Norte como na Torre Sul, as pessoas que estavam nos andares em que os aviões bateram morreram instantaneamente. Obviamente que eu sei de uma história, pelo menos de um senhor que sobreviveu. Foi a história de um senhor que viu mesmo o avião a ir na sua direção e ele meteu-se debaixo de uma mesa e milagrosamente, não sei como, ele conseguiu sobreviver. É um senhor que já deu imensas entrevistas relativamente a estes acontecimentos e que costuma estar acompanhado por um grande amigo dele, que foi uma pessoa que também estava na torre, que o ajudou a escapar, e eles na verdade nem sequer se conheciam, portanto eles não se conheciam e ele ajudou a sair da torre e salvou a vida dele, e de facto ficaram muito amigos e falam muito sobre isso em algumas entrevistas. E foi de facto um momento horrível porque grande parte das pessoas tinham telemóveis, não é? E portanto estavam a comunicar com a família, algumas delas, e grande parte das pessoas que estavam nos andares acima de onde os aviões bateram não conseguiam escapar, não conseguiam sair do edifício porque as escadas estavam completamente destruídas. E portanto imaginem o que é essas pessoas nesses andares, não é? E estarem a falar ao telefone com os familiares e saberem que vão morrer e que não existe forma de saírem dali, apesar de também existirem pessoas que mantiveram a esperança, e aliás um exemplo disso é um senhor que se chama Jim. Ele na verdade chegou a falar inclusivamente com as notícias e ele queria que as pessoas soubessem onde é que ele estava, e ele estava sempre a dizer em que andar é que estava, e é realmente uma história muito triste porque esse senhor era o último dia dele de trabalho lá, porque ele decidiu mudar de empresa porque a sua mulher estava grávida da segunda filha deles e pronto, enfim, é uma história muito triste. As pessoas que estavam nos andares abaixo conseguiram, grande parte delas, escapar dos edifícios. No entanto, também foi muito complicado porque existia todo um pânico instalado, não é? E portanto as escadas estavam completamente cheias, imensa gente estava a fugir e a descalçar-se para conseguir correr mais rápido, enquanto que também existiam pessoas que estavam simplesmente sentadas nas escadas ou nos seus escritórios à espera que alguém as fosse salvar, porque acreditavam que era um incêndio, não é? E que alguém iria socorrê-las. E de facto existiram pessoas que foram socorrê-las, mas infelizmente sabemos que era tarde demais e muitas delas também perderam a sua vida naquele dia, naqueles edifícios, e portanto foi uma situação simplesmente horrível. As pessoas
muitas delas começaram a ficar completamente desesperadas, principalmente as dos andares de cima, porque devido à inalação toda do fumo e das chamas, muitas pessoas chegaram a fazer coisas horríveis, como atirarem-se dos edifícios. Imaginem o quão desesperados vocês devem estar, o que é que aquelas pessoas estavam a passar naquele momento, naquele sítio, para simplesmente decidirem saltar dos edifícios. E portanto, enquanto tudo isto estava a acontecer, o mundo todo estava a assistir, não é? E as pessoas que estavam à volta dos edifícios estavam a assistir e as pessoas não queriam acreditar naquilo que estavam a ver. O mundo inteiro estava literalmente a assistir à morte de milhares de pessoas. Jules, this is Ryan. Lives on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I will see you later. Bye, Dave. Muitas das pessoas também que estavam, portanto, nos andares de cima do impacto nas torres, tentaram escapar pelo telhado, portanto elas estavam a subir as escadas em direção ao telhado na esperança que fossem salvas por um helicóptero, mas as portas de acesso ao telhado estavam trancadas. Tanto que na realidade não existia sequer nenhum plano para resgate de helicópteros, isto porque na altura alguns helicópteros aproximaram-se e foi completamente impossível e recuaram logo porque devido ao fumo e ao calor era completamente impossível os helicópteros aproximarem-se das Torres Gêmeas. E enquanto milhões de pessoas estavam então a acompanhar o desenrolar destes acontecimentos em Nova Iorque, de repente também um avião da United Airlines, portanto o voo 77, estava então a sobrevoar o centro de Washington DC, quando de repente colidiu contra o lado oeste do quartel-general militar do Pentágono às 9h45 da manhã. Devido ao combustível que o avião tinha, houve um incêndio devastador que levou ao colapso estrutural de uma parte do edifício, que na verdade era um edifício bastante grande, que era então a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. E no voo 77 iam então 64 pessoas a bordo, que incluíam então 53 passageiros, 6 elementos da tripulação e por fim 5 terroristas. E quando o mundo achava que esta situação não poderia piorar, infelizmente a situação piorou. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! E foi então em menos de 15 minutos deste ataque ao Pentágono que de repente o horror em Nova Iorque deu-se quando a torre sul do World Trade Center caiu e causou uma enorme nuvem de poeira e fumo. Estamos a falar de um edifício que foi construído para resistir a ventos superiores a 320 km/h e também a grandes incêndios, ok? Portanto, todo o edifício tinha uma estrutura de aço e infelizmente não conseguiu suportar o calor todo gerado pelo combustível dos aviões. E foi então passado algum tempo, portanto às 10h30 da manhã, que de repente a torre norte do World Trade Center também caiu. No. Say I'm gonna die. Live, say your prayers. We're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Now. New type of war. That's what it is. E quando a Torre Norte caiu, Lower Manhattan ficou completamente cinzenta. Existia muito pó, muito fumo e não se via absolutamente nada. E enquanto tudo isto estava a acontecer em Nova Iorque, existia ainda um quarto avião com destino à Califórnia, que também era um avião comercial da United Airlines, que era então o voo 93. Infelizmente, o voo 93 também foi sequestrado. Eu não sei se é correto dizer isto assim, ok, mas é hijacked. Eu fui ver se existia alguma tradução na internet, mas já me apareceu sequestro aéreo e pronto, eu não sei bem se está
correto dizer isto assim, mas pronto. E então basicamente, à semelhança do que aconteceu com os outros voos, este voo também foi sequestrado por terroristas. Existem diversos documentários que eu vos vou deixar na caixa de descrição também relativamente ao voo 93, que são realmente muito interessantes porque devido a vários telefonemas que foram feitos é possível saber-se aquilo que aconteceu dentro do avião e portanto é sobre isso que agora também vou falar um bocadinho, ok? Para vocês também perceberem o que é que aconteceu durante esse voo. No voo 93 iam então 44 pessoas no total, portanto 33 passageiros, 7 elementos da tripulação e 4 terroristas. Quando os terroristas tomaram então controle do avião, as pessoas não sabiam muito bem o que é que se estava a passar, estavam preocupadas obviamente, mas não tinham grande noção, porque também não sabiam o que é que estava a acontecer em Nova Iorque, mas os passageiros que estavam na classe executiva conseguiram perceber que o avião estava sob o controlo de terroristas, porque eles viram os terroristas entrarem no cockpit e de repente estes terroristas mandaram todos os passageiros para a parte de trás do avião. Os passageiros estavam obviamente muito nervosos e começaram a falar com familiares sem que os terroristas se apercebessem disso e portanto existem muitas chamadas telefónicas deste momento e foi então também devido a isso que estas pessoas que iam no voo 93 souberam aquilo que estava a acontecer em Nova Iorque e que também tinha acontecido em Washington DC. E foi então a partir desse momento que as pessoas que estavam no voo 93 se aperceberam da gravidade daquilo que estava a acontecer e achavam que o voo deles também iria ser utilizado para um atentado terrorista. E como eu já vos tinha dito anteriormente, estas pessoas estavam todas juntas na parte de trás do avião e foi então a partir desse momento em que todos juntos começaram a elaborar um plano. Um dos passageiros que ia a bordo do voo 93 era então um senhor que se chamava Thomas Burnett e o Thomas Burnett ligou várias vezes à sua mulher e na última chamada ele disse à sua mulher o seguinte: sei que vamos todos morrer, mas nós vamos fazer alguma coisa em relação a isto. Amo-te, querida. E através de um registro de uma linha aberta também foi possível ouvir outro passageiro que se chamava então Todd Beamer e ele basicamente disse: vocês estão prontos? Vamos rolar. E quando eu digo vamos rolar é let's roll, não é? Portanto é uma expressão bastante americana. Neste voo também ia uma hospedeira que se chamava Sandy Bradshaw e ela ligou para o seu marido e explicou então que estava na cozinha do avião a encher jarras com água a ferver. E as últimas palavras para ele foram: toda a gente está a correr para a primeira classe, eu tenho que ir, adeus. Let's roll. Get ready to run to first class. I gotta go. E eu deixei-vos na caixa de descrição um documentário muito interessante sobre o voo 93 em que eles fazem, eu acho que a palavra correta é dramatização do acontecimento e então isto tudo com base, obviamente, nas chamadas telefónicas e naquilo que os familiares também disseram e realmente existe registro destas chamadas e é possível de facto ouvir-se estas chamadas entre os passageiros e os seus familiares. E aquilo que se sabe e que se consegue perceber através dos registros é que, de facto, todas aquelas pessoas que iam a bordo do voo 93 juntaram-se e foram em direção ao cockpit e foram contra os terroristas. A partir desse momento, as pessoas que estavam ao telefone com os seus familiares perderam a ligação e, portanto, os familiares não sabiam o que é que estava a acontecer e aquilo que se sabe é que, de facto, o avião infelizmente começou a acelerar em direção ao chão a mais de 500 milhas por hora e acabou por cair num campo rural perto de Shanksville, no oeste da Pensilvânia, às 10h10 da manhã. He's down? Yes. When did he land? He did not land. Oh, he's down? Yes, somewhere up northeast of Camp David. E todas as 44 pessoas que iam a bordo do voo 93 infelizmente morreram, e isto inclui então 33 passageiros, 7 elementos de tripulação e 4 terroristas. Até aos dias de hoje não se sabe exatamente qual é que era o alvo pretendido com este avião. No entanto, existem algumas teorias e entre elas estão então a White House, portanto a Casa Branca e o Capitólio dos Estados Unidos da América. Eu não consigo sequer imaginar o que é que aquelas pessoas estavam a passar naquele momento, aliás, na minha opinião acho que é completamente impossível imaginar aquilo que todas aquelas pessoas passaram naquele momento, mas uma coisa que é certa é que aquelas pessoas que iam no voo 93 eram heróis, porque
Elas sabiam que estavam numa situação bastante complicada, sabiam aquilo que estava a acontecer e nem consigo imaginar o medo que elas estavam a sentir naquele momento. E a realidade dos factos é que aquelas pessoas uniram-se e foram contra os terroristas e salvaram imensas pessoas, mesmo sabendo que isso poderia resultar na sua morte. E em termos cronológicos, estes foram então os acontecimentos do dia 11 de setembro de 2001. E todos estes ataques em conjunto no dia 11 de setembro causaram imensas fatalidades e, portanto, no total morreram 2.996 pessoas, incluindo os 19 terroristas que iam então nos 4 aviões. Estima-se então que neste dia estavam cerca de 17.000 pessoas no complexo World Trade Center e 14.000 pessoas nas torres Norte e Sul quando o primeiro avião foi contra a Torre Norte. Felizmente, grande parte das pessoas que estavam nos andares abaixo das explosões conseguiram sair do edifício. No entanto, a grande parte das pessoas que estavam nos andares acima perderam a vida naquele dia. Só nas 2 torres gêmeas perderam-se 2.763 pessoas e este número inclui então 343 bombeiros e paramédicos, 23 polícias da cidade de Nova Iorque e 37 polícias da autoridade portuária que estavam então a lutar para conseguir concluir a evacuação dos prédios e conseguir salvar os funcionários daqueles escritórios que estavam presos nos andares superiores à explosão. No Pentágono, infelizmente, morreram 189 pessoas, incluindo as 64 pessoas que iam no voo 77 da American Airlines, e no voo 93, como já vos tinha dito anteriormente, morreram 44 pessoas. Mais de 90% das pessoas que estavam a trabalhar e que estavam a visitar as Torres Gêmeas e que infelizmente morreram naquela manhã eram pessoas que se encontravam, portanto, nos pontos de impacto, portanto, nos pontos em que os aviões bateram nas torres, ou então pessoas que estavam nos andares acima. Só na Torre Norte perderam-se 1.355 pessoas e todas estas pessoas morreram por inalação de fumo ou então caíram da torre ou saltaram da torre para escapar ao fumo e às chamas ou morreram quando o prédio caiu. E isto tudo porque, de facto, como eu já vos tinha dito anteriormente, na altura em que o avião foi contra o edifício, as 3 escadas do edifício ficaram completamente destruídas. Na Torre Sul morreram no total 630 pessoas e de facto morreram menos pessoas na Torre Sul do que na Torre Norte, porque muitas pessoas que estavam na Torre Sul conseguiram escapar assim que viram o que aconteceu na Torre Norte, fugiram, portanto não seguiram as ordens que lhes estavam a dar e saíram do edifício a tempo. Estima-se que pelo menos 200 pessoas caíram ou saltaram das torres e um grande exemplo disto é uma fotografia que ficou muito conhecida que se chama The Falling Man, que foi uma fotografia bastante controversa na altura, que mostra precisamente uma vítima a cair. E grande parte destas pessoas caíram então nas ruas e nos telhados dos edifícios à volta do World Trade Center. E durante a noite, durante o próprio dia, portanto na noite do dia 11 de setembro, as autoridades estiveram então no local à procura de vida, mas infelizmente rapidamente se aperceberam de que não existiam praticamente sobreviventes. Seja como for, malta, se vocês tiverem interesse em saber mais, eu também vou-vos deixar na caixa de descrição vídeos em que vocês podem ver as notícias que estavam a patar naquele ano, após tudo aquilo que estava a acontecer, e portanto vocês conseguem ver os repórteres nos hospitais e a acompanhar as buscas e pronto, é possível verem isso tudo que aconteceu. Eu vou deixar isso tudo na caixa de descrição. Até aos dias de hoje, mais de 1000 vítimas não foram identificadas, tanto só para vocês terem uma noção, ao longo destes anos tem-se vindo a identificar vítimas, sendo que as últimas vítimas a serem identificadas foi em 2019 e muito recentemente, em 2020, devido a uma nova tecnologia da ADN, conseguiu-se identificar mais 2 vítimas do 11 de setembro. E claro que posteriormente veio então a ser confirmado que isto se tratava de um ataque terrorista e veio-se a saber então que os homens que tomaram controle dos aviões eram na verdade uma organização financiada pelo grupo terrorista Al-Qaeda. O homem que estava então por trás da organização terrorista Al-Qaeda era um fugitivo que se chamava então Osama Bin Laden, que, como vocês devem saber, permaneceu em liberdade até maio de 2011, quando foi finalmente localizado e morto pelas forças dos Estados Unidos da América num esconderijo no Paquistão. E eu, de facto, lembro-me deste momento, lembro-me perfeitamente de passar as notícias relativamente a isto, e na América foi realmente uma grande celebração a morte do Bin Laden. E sabe-se que, de facto, os homens que tomaram controle do avião eram, então, terroristas islâmicos da Arábia Saudita e de várias outras nações árabes. E de uma forma muito resumida, malta, estes ataques
ocorreram como retaliação aos Estados Unidos da América devido ao apoio americano a Israel, também devido ao seu envolvimento na Guerra do Golfo e também devido à sua presença militar constante no Médio Oriente. Eu não quero falar muito sobre esta parte, ok? Simplesmente porque envolve muita coisa e eu não quero que o vídeo também fique assim gigante, ok? Portanto, estou a falar de uma forma muito geral, mas pronto, vocês certamente devem saber também isso, que existe aqui muita história por detrás do porquê também tudo isto ter acontecido e também de tudo aquilo que aconteceu posteriormente ao 11 de setembro. Alguns destes terroristas então que estiveram envolvidos nos atentados aos Estados Unidos da América viveram durante mais de um ano nos Estados Unidos e fizeram aulas de pilotagem em escolas de aviação comercial americanas. No entanto, também existiam outros terroristas que foram apenas para os Estados Unidos da América alguns meses antes do 11 de setembro. No total eram então 19 terroristas e então basicamente iam 5 terroristas em cada avião, exceto no voo 93 em que iam apenas 4. E no meio disto tudo, como é que a América respondeu a estes acontecimentos? Na altura, como vocês certamente devem saber, o presidente dos Estados Unidos da América era o George W. Bush. E ele, na altura em que tudo isto ocorreu, ele na verdade estava numa escola na Flórida, quando lhe foram dizer que a Torre Sul também tinha sido atingida por um avião. Por motivos de segurança e tendo em conta a natureza destes ataques, claro que o presidente dos Estados Unidos da América foi transportado pelo país inteiro e foi então às 19 da tarde que ele chegou ao White House, portanto à Casa Branca, e foi então às 9 da noite que o presidente Bush falou para o mundo inteiro. O presidente fez então um discurso que estava a ser transmitido em direto na televisão, onde ele declarou então o seguinte: os ataques terroristas podem abalar as fundações dos nossos maiores edifícios, mas não podem atingir os alicerces da América. Estes atos destroem o aço, mas não podem prejudicar o aço da determinação americana. Devido a tudo aquilo que aconteceu, foi então criado um Departamento de Segurança Interna que foi oficializado pelo presidente George W. Bush no dia 25 de novembro de 2002 e hoje em dia este departamento é também um gabinete responsável pela prevenção de ataques terroristas, segurança de fronteira, imigração e alfândega e ajuda na prevenção de desastres. Como em qualquer outro caso, o dia 11 de setembro também foi investigado e de facto existiram muitas críticas à questão da segurança e também da evacuação das Torres Gêmeas, porque de facto não existia um plano e muitas pessoas não conseguem compreender como é que, após o primeiro avião ter batido na Torre Norte, como é que não existia um plano de evacuação para a Torre Sul. Aquilo que se ouve dizer é que as pessoas que estavam lá a trabalhar tinham ordens para continuar dentro dos edifícios. Existem muitas chamadas para o 112, não é? Portanto, eles estavam a ligar para o 911, as pessoas que estavam dentro das torres, e as pessoas do 911 diziam às pessoas para continuarem onde estavam. Obviamente que na altura também não sabiam o que é que estava a acontecer, não é? E, portanto, o protocolo certamente deveria ser esse, mas muitas pessoas realmente criticam isso. Seja como for, na altura quem investigou o que tinha acontecido no dia 11 de setembro foi então uma comissão conhecida como a Comissão do 11 de Setembro e basicamente o relatório da investigação feita por esta comissão foi então lançado no dia 22 de julho de 2004 e foi dito que o mentor por detrás do 11 de setembro era então um homem que se chamava Khalid Sheikh. Este homem, Khalid Sheikh Mohammed, liderou então operações para o Al-Qaeda entre 1999 e 2001 e foi capturado no dia 1 de março de 2003 pela Agência Central de Inteligência e pela Inter-Service Intelligence do Paquistão e foi interrogado antes de ser preso no campo de detenção da Baía do Guantánamo, com outros 4 terroristas acusados também de crimes de guerra relacionados com o 11 de setembro. Em 2019 foram então definidas datas para o início do julgamento que estaria previsto para 2021, no entanto acabou por ser adiado devido à questão do Covid. Relativamente ao impacto económico que existiu, este impacto foi mesmo muito grande. Logo após os ataques sentiu-se logo um efeito imediato na economia, tanto só para vocês terem uma noção, só a economia da cidade de Nova Iorque, perdeu 143 mil empregos por mês e 2,8 bilhões em salários nos primeiros 3 meses. Sendo que as maiores perdas foram então na área financeira e no transporte aéreo, que foram então responsáveis por 60% dos empregos perdidos. O custo estimado dos danos do World Trade Center é de 60 bilhões e o custo para limpar os destroços no Ground Zero
foi então de 750 milhões. Relativamente às vítimas e às famílias das vítimas, entre 2001 e 2004, mais de 7 bilhões de dólares de indemnização foram dados às famílias das vítimas do 11 de setembro e às mais de 2.000 pessoas feridas nos ataques. Este financiamento foi então mais tarde renovado no dia 2 de janeiro de 2011, quando o presidente Barack Obama fez então a Lei de Saúde e Compensação do 11 de setembro de James Zadroga. Foi então em homenagem a este senhor que se chamava James Zadroga, que era na verdade um polícia da cidade de Nova York, que morreu mais tarde de uma doença respiratória que contraiu após resgatar imensas pessoas dos escombros do Ground Zero. Isto porque, para além de todas as vidas que foram perdidas no dia 11 de setembro, muitas pessoas, devido ao 11 de setembro, contraíram imensas doenças respiratórias e muitas delas já faleceram com cancro devido a isso. Em 2018, 10.000 pessoas foram diagnosticadas com cancro e provou-se estar relacionado com o 11 de setembro. Isto, obviamente, devido a todas as partículas e pós que estavam no ar quando os edifícios caíram. E, em julho de 2019, o presidente Trump assinou então uma lei que autorizava o apoio ao Fundo de Compensação de Vítimas do 11 de setembro até 2092. E já estamos mesmo quase a terminar este vídeo, malta. Queria agora apenas falar um bocadinho sobre as homenagens que foram feitas ao 11 de setembro. No mesmo ano, portanto, no dia 18 de dezembro de 2001, o Congresso nomeou o dia 11 de setembro como sendo o Dia do Patriota, para homenagear o aniversário dos ataques do 11 de setembro. E posteriormente, em 2009, o Congresso nomeou o 11 de setembro como Dia Nacional de Serviço e Memória. Os primeiros memoriais ao 11 de setembro ocorreram logo após os ataques, com luz de velas e flores nas embaixadas dos Estados Unidos em todo o mundo. Na Grã-Bretanha, a Rainha Elizabeth cantou o hino nacional americano no Palácio de Buckingham, entre outras homenagens que também ocorreram no mundo inteiro. Relativamente a Nova Iorque, o sítio onde uma vez estavam 2 edifícios gigantes, atualmente estão lá os nomes de todas as vítimas, portanto as 2.996 vítimas, gravadas nos 152 painéis de bronze ao redor das piscinas. E uma coisa que eu acho realmente bonita em relação a isto é que os nomes das vítimas não foram colocados de forma aleatória. Portanto, todos os nomes das vítimas estão organizados de acordo com o local onde as pessoas estavam no dia dos ataques e, portanto, desta forma, os nomes dos colegas estão todos perto uns dos outros. E como é que está o World Trade Center nos dias de hoje? O World Trade Center nos dias de hoje é um complexo que, como eu já vos disse então anteriormente, tem um memorial como homenagem às vítimas. Tem também um museu, um centro de transportes, 3 edifícios de escritórios, o World Trade Center 7, e por fim o grande edifício que se ergueu no meio do complexo do World Trade Center, que é então o edifício One World Trade Center, que após a sua inauguração em 2014 tornou-se o 6º edifício mais alto do mundo. E chegamos então ao final deste vídeo, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham achado interessante. Claro que este é um tema que, enfim, dá para não sei quantos vídeos, porque isto tem aqui muita coisa para ser falada e que eu sei que falei muito por alto, mas pronto, eu quis realmente falar-vos um bocadinho mais sobre os ataques, sobre o dia em si. Aconselho-vos mesmo muito a verem os documentários que eu vos deixei na caixa de descrição. São histórias incríveis e muito tristes, portanto preparem-se para chorar, porque de facto são histórias muito fortes, de pessoas que morreram para salvar outras, de pessoas que tiveram de se despedir da sua família sabendo que iam morrer, enfim, histórias completamente horríveis e que ninguém deveria passar por isso, mas infelizmente foi isso que aconteceu durante aquele dia horrível. Antes de terminar este vídeo, malta, também vos queria dizer que muito brevemente vai sair uma semana especial de True Crime, portanto, durante 5 dias seguidos vou colocar todos os dias um vídeo de True Crime, portanto, Solved ou Unsolved, e então espero muito que vocês gostem, está mesmo quase. E agora sim, malta, vou-me despedir de vocês, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!
Bye.